Você já ouviu falar na Torre do Silêncio? Mas afinal, o que é a Torre do Silêncio? No vídeo de hoje, você vai descobrir o significado dessa prática ancestral, os rituais zoroastristas e o motivo pelo qual os mortos são entregues ao vento e aos abutres. Em um dos rituais funerários mais antigos e misteriosos do mundo, corpos são entregues aos céus e aos abutres. Estamos falando das Torres do Silêncio, no coração do zoroastrismo, uma prática que desafia o tempo e revela um profundo respeito pela natureza e pelos elementos sagrados. Prepare-se para descobrir como os antigos zoroastristas enfrentavam a morte sem tocar na terra, no fogo ou na água. Mas antes, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Compartilhe com os amigos e deixe seu comentário aqui embaixo. A sua participação é muito importante para nós. Segundo a tradição da religião zoroastriana, o corpo de uma pessoa se torna impuro quando ela morre, pois, além de seus restos apodrecerem, rapidamente se tornam o receptáculo de espíritos malignos. Por isso, enterrar, cremar ou jogar ao mar os restos mortais de um zoroastriano é impensável, pois isso contaminaria os elementos como a terra, o ar ou a água. Para que os cadáveres sejam purificados, eles devem passar por um rito religioso que já existe há 3.000 anos, chamado Dokmenashini. O ritual consiste na prática de expor o corpo no interior de uma torre do silêncio, também conhecida como Dharma, às condições do tempo e aos urubus, para que esses devorem a carne da pessoa falecida até só sobrarem os ossos. Uma torre do silêncio é uma estrutura circular sem teto, que possui apenas uma porta de entrada trancada com um cadeado, com uma parede externa de mais ou menos 5 metros de altura e cerca de 90 metros de circunferência. Lá dentro, há 3 círculos concêntricos, onde os corpos são colocados. O mais próximo do exterior da estrutura é destinado aos homens, o central, às mulheres, e no círculo interior ficam as crianças. Na área central da torre há um poço, onde os ossos são postos para secar ao sol, até se desintegrarem e desprenderem qualquer resto mortal que as aves tenham deixado. Essa matéria putrefata, então, escorre por 4 canais, até poços menores localizados em volta do Dharma. No fundo dessas estruturas anexas, há várias camadas de areia e carvão, que filtram qualquer impureza que pudesse contaminar o solo. O que resta dos ossos no fundo do poço é armazenado em ossuários no entorno da torre. Um bando com mais ou menos uma centena de urubus famintos consegue consumir toda a carne de um ser humano em cerca de meia hora. Além de eliminar os restos impuros de alguém de forma rápida e ecológica, a prática ainda tem outro objetivo. Na crença do zoroastrismo, os olhos dos abutres são místicos e auxiliam as almas dos falecidos em suas transições cósmicas. Alimentar os pássaros com sua própria carne também é considerado o ato final de caridade de um membro dessa religião, a qual surgiu na região que hoje conhecemos como Irã. Aliás, desde os anos 1970, é considerada ilegal a prática do Dokmenashini nesse país, devido à proximidade das Torres do Silêncio com os centros urbanos que surgiram no decorrer do século XX. O que resta das estruturas lá pode apenas ser visitado, mas as práticas foram completamente banidas. Existem Dharmas também na Índia, onde essa prática milenar continua viva, mas em franco declínio, uma vez que a população de urubus da cidade está desaparecendo por conta da urbanização acelerada nos grandes centros, como Mumbai, e também por causa da versão animal da substância diclofenaco, que era aplicada nos espécimes bovinos da cidade. Quando esses bois e vacas morriam e eram consumidos pelas aves de rapina, transmitiam a substância para os pássaros, mas o diclofenaco é tóxico para eles. Por conta disso, a droga foi banida em 2006, mas não antes de dizimar 95% da população de abutres de Mumbai.
Como alternativa para os animais carniceiros, os Parsi, como também são chamados os zoroastrianos, têm desenvolvido outras formas de manter seus ritos funerários. A construção de concentradores solares, que ressecam os cadáveres, evitando a putrefação. Ou o enterro dos corpos em concreto para que a contaminação não se espalhe para o solo. O zoroastrismo é uma das religiões mais antigas do mundo, fundada pelo profeta Zaratustra na antiga Pérsia, que é o atual Irão, por volta de 1500 a.C. A religião é centrada no conceito do dualismo moral, o que significa a constante batalha entre o bem e o mal. De um lado está Ahura Mazda, o Deus Supremo, Criador do universo e símbolo da verdade e da luz. Do outro, Angra Mainyu, o espírito destrutivo que representa a escuridão, a mentira e o caos. Para os seguidores dessa fé, cada escolha feita pelo ser humano contribui para fortalecer um dos lados dessa batalha. Por isso, a doutrina central do zoroastrismo se resume em 3 princípios fundamentais: Humata, bons pensamentos; Hukta, boas palavras; Varshta, boas ações. Assim, viver de acordo com esses princípios significa alinhar-se ao bem e colaborar com a vitória de Ahura Mazda sobre as forças do mal. As Torres do Silêncio eram usadas pelos zoroastristas na Pérsia Antiga, Irão e na Índia. A prática também se espalhou para outras regiões onde comunidades zoroástricas se estabeleceram, como o Paquistão e algumas comunidades ocidentais, como os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Hoje em dia, a prática está em declínio devido a vários fatores, incluindo a diminuição das populações de abutres e mudanças nas leis locais. Etapas do ritual do Dukmenashini. Memeiro. Após a morte, o corpo é lavado e envolto em roupas brancas limpas. Dindo. Realiza-se uma cerimônia chamada Sagdid, onde um cão específico, um cão dos cemitérios, é trazido para olhar para o corpo, para afastar os maus espíritos. Terceiro. O corpo é levado para a Torre do Silêncio por uma procissão de carregadores, conhecidos como Nasa Salars. Quarto. Na Torre do Silêncio, o corpo é colocado numa plataforma elevada e exposto aos elementos e aos abutres. A torre geralmente tem 3 anéis concêntricos: o anel mais externo para homens, o anel do meio para mulheres e o anel interno para crianças. Quinto. Os abutres rapidamente consomem a carne do corpo, deixando apenas os ossos. Este processo natural é visto como uma maneira de devolver o corpo à natureza sem contaminar os elementos. Sexto. Após a desintegração da carne, os ossos secos são recolhidos e colocados num poço central na torre, onde se decompõem gradualmente. Sétimo. A família e a comunidade realizam cerimônias de luto e orações para honrar o falecido e apoiar a sua alma na jornada para o além. Este ritual reflete o profundo respeito pela natureza e os elementos que é central ao zoroastrismo. A construção das Torres do Silêncio tem milhares de anos. Antiga Pérsia, Irão. As Torres do Silêncio foram usadas pela primeira vez na Pérsia Antiga, onde o zoroastrismo se originou. Índia. Com a migração de zoroastristas para a Índia, especialmente os Parsis, as Torres do Silêncio foram construídas em Mumbai, Bombaim, e noutras áreas, Paquistão. Com a presença de comunidades zoroástricas, algumas Torres do Silêncio foram construídas. Nos séculos XIX e XX, com a migração de zoroastristas para países ocidentais como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, algumas comunidades tentaram manter a tradição construindo Torres do Silêncio. A maioria das Torres do Silêncio está desativada devido ao declínio das populações de abutres e mudanças nas leis locais. A última torre ainda em uso está em Mumbai, na Índia, mas a prática está enfrentando desafios. Em Mumbai, Bombaim, ainda existe uma Torre do Silêncio em uso. No entanto, a prática de usar a torre tem enfrentado desafios significativos. A população de abutres, que são essenciais para o ritual, tem diminuído drasticamente, e o ritual é caro
e requer recursos humanos específicos para ser realizado corretamente. Devido a esses desafios, muitos zoroastristas na região têm optado por outras formas de enterro, como a cremação, que é menos dependente dos abutres. Dessa forma, o zoroastrismo não é apenas uma religião antiga, mas também um guia ético para a vida, lembrando que cada pensamento, cada palavra e cada ação tem um peso na eterna batalha entre o bem e o mal. Mesmo sendo uma das crenças mais antigas do mundo, os ensinamentos de Zaratrusta continuam a inspirar até hoje aqueles que buscam viver com retidão, respeito à natureza e harmonia com o universo.